Vamos orar. Pai, nós te agradecemos esse momento, te agradecemos pelo Senhor Jesus nas nossas vidas. Te agradecemos porque Tu és Rei das Nações, porque Tu és Senhor, porque Tu és Deus, e nada foge ao controle das Tuas mãos. Te agradecemos porque estamos aqui pelos méritos do Senhor Jesus e de nenhum outro. A Jesus toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão, porque Ele é o motivo de estarmos aqui. Obrigado, Pai, pelos irmãos que Tu tens levantado para fazer esse trabalho, para ladear conosco, Senhor, a pregação do Evangelho, a ministração, o louvor, o pastoreio. Te agradecemos, Senhor, pelos professores e professoras das crianças. Como foi bom, Senhor, ver as crianças aqui, cantando, Senhor, a Ti e também a quem honra, honrando os seus pais. Louvamos a Ti, Senhor, por esse momento, onde nós podemos abrir a Tua palavra e ter no Senhor o consolo, a força diária para o nosso dia a dia, para o nosso ensino. Pedimos, Senhor, que pelos méritos de Jesus, mais uma vez, Tu fales aos nossos corações, não por mim, não porque eu estou aqui, mas por Jesus Cristo, porque Ele é digno, Ele é o Filho. E se somos filhos é porque Jesus se fez homem, abrindo a porta para o caminho, para estarmos na Tua presença. Oramos com gratidão por esse momento, no nome de Jesus, amém e amém. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Eu queria falar de uma maneira muito simples, muito direta, da nossa filiação com o Senhor. A nossa filiação com Deus, o Pai, através do Senhor Jesus Cristo. E o que isso significa? Nós homenageamos aqui os papais presentes, hoje é Dia dos Pais, mas eu queria dizer exatamente a nossa relação com Deus, o Pai, através do Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos em pai, nós pensamos talvez em pais que já se foram. Alguns perderam pai de uma maneira muito recente, outros já há muitos anos. Alguns há pouco tempo, de maneira menos recente, mas há pouco tempo. Mas o que significa o Senhor como nosso Pai? O que significa Deus ser o nosso Pai? Muitas vezes nós oramos falando Senhor, chamando Deus Altíssimo, mas nem sempre eu vejo um crente, não que esteja errado, orar ao Senhor como Pai. Se você olhar para o Antigo Testamento, se eu não estiver errado, raramente você vai ver alguém orando ao Senhor, Deus de Israel, como Pai. E há orações belíssimas na Bíblia, a oração de Daniel, a oração do rei Ezequias, a oração de tantos servos do passado, de Davi, a oração de Sansão e tantas outras. Mas são raríssimos os momentos no Antigo Testamento que você irá ouvir ou ler um servo do Antigo Testamento chamando o Senhor de Pai. Adão não vai chamar o Senhor de Pai. Mas parece que essa escrita ela é quebrada quando o Senhor Jesus se apresenta. E os discípulos pedem para que Jesus ensine-os a orar. E Jesus, na oração do Pai Nosso, conhecida como oração do Pai Nosso, ele ensina dizendo, quando orares, vós orareis assim, Pai. A primeira palavra ali é Pai. Pai. Fecha a porta do teu quarto e o teu Pai que te vem de secreto te recompensará.
Interessante que Jesus, então, começa a ensinar aos seus discípulos, no tempo ainda do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento só irá começar quando Jesus vai à cruz. Ainda no tempo do Antigo Testamento, porque Jesus nasce sob a lei, ele cumpre toda a lei. E ele vai instituir um testamento novo quando ele diz: esta é a nova aliança, o Novo Testamento, no meu sangue. E este é o sangue da nova aliança. Então, ainda no tempo do Antigo Testamento, no tempo da lei ainda, que o Senhor Jesus começa a glorificar aquela lei, dizendo: olha, a lei de Moisés diz isso, eu, porém, digo isso. E é ele, Jesus, que vai ensinar os seus discípulos, aqueles que o ouvem, a orar, chamando o Senhor de Pai, propondo uma intimidade com Deus. Quando um crente do Antigo Testamento queria ter intimidade com Deus, ele pegava um cordeirinho, principalmente quando ele havia pecado, passava com aquele cordeirinho no meio do arraial de Israel, levando o seu cordeirinho no colo, e aí os israelitas pensavam: ali já vai mais um pecador. Aquele cordeirinho era inspecionado pelos sacerdotes, e ele podia apresentar aquele cordeiro ali como sacrifício ao Senhor. E o sumo sacerdote entrava naquele lugar com sangue. E com o sangue não que aquele israelita matou, mas com sangue de um bode que morria uma vez no ano. E o sumo sacerdote entrava naquele lugar santíssimo uma vez por ano, onde a glória de Deus, a Shekinah de Deus se manifestava ali. Hoje você pode orar 24 horas por dia, chamando o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de teu pai, 24 horas por dia, porque o Senhor moeu o Filho, o Senhor se agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar, para que Jesus desse a sua alma como oferta pelo pecado, e você pudesse estar na presença de Deus, no lugar santíssimo, 24 horas por dia, porque temos um sumo sacerdote junto ao Pai. E qualquer líder religioso, muitas vezes vai tentar fazer o papel de sumo sacerdote. Alguns vão deixar a barba crescer, constroem templos suntuosos, que você paga uma fortuna para entrar, colocando-se no papel de sumo sacerdote. Mas o nosso sumo sacerdote adentrou os céus de uma vez por todas, não com sangue de bodes, não com sangue de touros, não com sangue de ovelhas, mas com o seu próprio sangue. E dê graças a Deus, porque não foi com o seu sangue, porque jamais entraria lá. Mas foi com o sangue dele mesmo, sangue perfeito, o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Há um cântico dos anos 80 que dizia: quando eu olho para aquela cruz, sinto o amor do meu Jesus. Olhe para aquela cruz e veja o grande amor do Senhor Jesus para com a tua vida. O que aconteceu ali? Deixa eu dizer uma coisa muito clara aqui, e eu irei dizer todo domingo: Jesus Cristo, o Filho de Deus, é um com o Pai, é o Deus encarnado que veio aqui pagar um preço que você nunca vai poder pagar. Eu não sei quantos anos você viverá, mas dependendo da nossa conversa, eu te perguntar quem é Jesus Cristo para você, eu sei que a sua eternidade será com Jesus ou sem Jesus. Porque foi Jesus quem perguntou para aqueles fariseus e escribas que sempre o experimentavam: que pensais vós do Cristo? Quem é o Messias? Quem é o Cristo para vocês? Quem é Jesus? E por que não há salvação fora do Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo um dia veio ao mundo para acordar você
naquele dia, na plenitude do tempo, onde ele estava assumindo aquela cruz, Jesus Cristo estava levando você ali, o seu pecado ali. Deu para entender o que Jesus veio fazer? Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Ou você pertence ao Senhor Jesus Cristo, ou você não pertence ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Efésios 2 que a salvação vem pela graça de Cristo, não por obras, mas pela fé, para que nenhum homem se glorie diante de Deus. Eu lembro uma vez um senhor corretor, eu falava do amor de Jesus para ele, ele falou assim, não venha falar comigo sobre isso. Eu sou vendedor, eu sou corretor, eu sou bom de lábia. Quando eu chegar lá em cima, eu vou entrar no tete a tete com o homem lá, ele vai deixar eu entrar na hora. Falei, engano seu. Certa vez um outro famoso, um costureiro famoso que já morreu, ele questionava a Bíblia acerca das coisas da sexualidade. Ele disse, quando eu chegar lá em cima, eu vou colocar o dedo na cara dele e dizer, por que você proibiu na Bíblia a minha prática? Eu tenho certeza que ele não terá essa oportunidade. Ele simplesmente será julgado. Não porque Deus é mau, não porque Deus é sádico, mas porque Deus é justo. E sendo justo, condenou o pecador, mas sendo tão amoroso, condenou em Cristo o seu pecado nos lombos do Filho de Deus, que te amou, para que você fosse feito filho. Ou você é filho, ou você não é filho. Ou você é filha do Senhor, ou você não é filha. Quem tem o filho tem a vida, o que todavia se mantém rebeldes contra o filho, sobre esse permanece a ira de Deus. Você tem o amor de Deus, ou sobre você permanece a ira de Deus? Responda isto honestamente esta noite. E no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 1, posto que Jesus Cristo fez por nós, e se você crê naquela obra da cruz, somente nela, não há outro caminho, presta atenção, não há outro caminho, não há outro jeito, não há nenhuma maneira de você se aperfeiçoar diante do Senhor Jesus Cristo, a não ser pelo mérito do próprio Jesus. Ah, mas eu já tenho Jesus. Então não há outro meio de você se santificar, de você crescer na fé, de você caminhar fora do Senhor Jesus Cristo. Você sabe por que o sacerdote tinha que se banhar antes de entrar no Santo dos Santos? Ele tinha que ficar isolado para ele não suar. E eu brinco, eu jamais poderia ser um sacerdote. Eu sou sacerdote pela graça de Cristo, eu sou sacerdócio real. Ah, mas se dependesse do eu entrar naquele lugar, eu não ia poder. Sabe por quê? Porque o nosso suor diante de um Deus vivo, justo, fede. O nosso esforço de agradar ao Senhor não é bom, porque quanto mais eu quero, menos eu consigo agradá-lo. Quanto mais eu dependo de Yom para poder adorar o meu Deus, mais eu sou frustrado. Porque a salvação depende do Filho, a santificação depende do Filho, de sujeição ao Filho. Romanos 6 diz assim, sujeitai-vos a Deus, ofereceis os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Como você está levando então a sua caminhada cristã? Quer agradar o Deus vivo? Senhor, eu estou aqui, eu não sei fazer. Senhor, eu tenho vícios, tira. Senhor, eu não consigo te agradar. Senhor, os meus olhos não são bons. Coloque os meus olhos bons para te agradar. Sabe por quê? Porque, verso 1, agora, pois, irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você crê nisso? Que segurança! Nenhuma condenação há para mim. Se você é de Cristo, se você não é de Cristo, se você tem dúvida, se você não sabe, ainda sobre você há condenação. E Cristo veio nos libertar da condenação para que fôssemos, através dele, filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Primeira coisa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus Cristo disse: ninguém os arrebatará da minha mão. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Passou da morte para a vida, nenhuma condenação há. Você tem segurança nisso? Que proposta maravilhosa. O filho pródigo voltou para casa porque é filho. A ovelha perdida foi encontrada porque era ovelha, não bode. A dracma era a dracma. O filho volta. O filho sabe quem é o seu Senhor. Eu conheci recentemente um rapaz que estava muito desviado do Senhor, criado na igreja. Aliás, as prisões estão cheias de pessoas criadas na igreja. Você vai visitar qualquer cárcere por aí, você vai ver várias pessoas chamadas Isaías, Jeremias, Mateus, tudo nome da Bíblia. Interessante. Pessoas desviadas. E eu conheci um desses. E ele foi acometido de um assalto. E quando... Desculpa, não foi um assalto. Ele foi encontrado por pessoas com as quais ele devia coisas relacionadas a tráfico. E as pessoas iam matar ele. E levaram ele para uma encruzilhada, para um lugar ermo, e ali ele se colocou de joelho e clamou Jesus, dizendo: Jesus, eu fui criado na igreja, eu me desviei. Se tu me deres uma chance, eu serei um pregador do evangelho. Ele tomou um pé nas costas, caiu, aquelas pessoas desistiram de matá-lo ali e foram embora. E ele se tornou um pastor evangélico. Filho. Esse é o filho. Ele sabe quem é Jesus, eles sabem a quem ele clama. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei me condena. Quanto mais eu quero cumpri-la, quanto mais eu quero agradar ao meu Deus, mais eu sou falho. Cristo me libertou disso. Porquanto que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne do seu Filho o pecado. Para pensar, Cristo na cruz, Cristo sofrendo, Cristo sendo humilhado, Cristo sendo espancado, cuspido, e isto agradando o Pai. A ira de Deus estava sobre o Filho, para que você fosse aperfeiçoado, para que você fosse salvo. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há dois tipos de pessoas: aqueles que querem andar segundo a carne e aqueles que querem andar segundo o Espírito. Aquele que você alimentar mais será mais vitorioso na sua vida. Se você tem propensão a coisas carnais, não alimente sua carne, se alimente das coisas do Espírito. Eu sempre digo que crente precisa orar para poder orar. Senhor, eu preciso orar mais. Já experimentou orar assim? Preciso orar mais. Senhor, eu preciso ter vontade de ler a Bíblia, porque não é da nossa tendência orar, não é da nossa tendência pecaminosa abrirmos a nossa Bíblia. Você tem insônia, começa a ler a Bíblia. Vai te dar sono em 2 segundos. Pega um sermão do pastor Ion e põe lá no CD, vai dar um sono danado. Eu preciso alimentar as coisas do Espírito. Eu preciso me alimentar das coisas do Senhor. Porque onde eu alimentar mais terá vitória. E aí entra a fé. Ainda que eu não queira, Senhor, atue. Ainda que eu não queira amar, Senhor, atue para que eu possa amar. Senhor, eu sou duro, atue para que eu seja mais sensível. Verso 6. Porque o pendor, o peso da carne, dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz.
Tem pensamentos de morte? Tem medo da morte? Alimente a coisas de espírito, porque traz vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu conversava uma vez com uma pessoa de um grupo religioso, ele disse assim, olha, eu tento me aperfeiçoar cada vez mais fazendo o melhor. E eu perguntei, através de você mesmo, do seu esforço, do seu querer? A Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. A minha carne não agrada a Deus. Nada em mim agrada a Deus. Mas os que estão no Espírito, sim. É através de Cristo na minha vida, habitando em mim, através do seu Santo Espírito, que eu posso agradar a Deus. Presta atenção agora no verso 9. O que o Pai fez por você. Vós, porém, tem sempre um mas, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Interessante que o Espírito de Deus é chamado de Espírito de Cristo. Logo, há um Espírito só. E esse texto nos mostra que Jesus Cristo é Deus. E aquele que tem o Espírito de Cristo pertence a Deus. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Deus, mas pertence ao diabo. É simples. Há duas filiações. Há a filiação do Deus vivo, eu sou filho do Deus vivo através da obra de Jesus Cristo, e você pode ser bonzinho, alguém que faz coisas ótimas para a humanidade, mas quem não tem o Filho não tem a vida, o Pai é outro. Se você acha que eu sou radical, leia 1 João 3, que diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Fui criado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento meus pais foram negligentes comigo. Jamais. Me ensinaram a palavra de Deus. Me ensinaram o amor à palavra de Deus. Mas por muitos anos da minha vida, eu tive prazer em ser filho do diabo. Até no momento em que Cristo me alcançou. Até aquele momento em que eu falei, Senhor Jesus Cristo, me salva, sem ti eu não sou nada, eu quero ser filho de Deus, eu quero abraçar o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, aqueles que me ensinaram a palavra de Deus. O fato de você nascer numa igreja pode significar muita coisa, mas pode não significar nada, se esse momento aqui para você for apenas um rito, cumprir tabela. Pode não significar nada. Eu nunca me esqueço, eu já disse isso aqui, uma pessoa que fez profissão de fé no domingo, respondeu sim, sim, sim. Na terça-feira estava endemoniado. E nós cuidando daquela pessoa. Porque ia em outros lugares, e ali ele ia para cumprir tabela. Isso existe. Há uma filiação do Deus vivo através de Jesus Cristo. E a outra, esta não me interessa. Me interessa só aqueles que ainda estão agrilhoados, presos, e nós temos que levar o amor de Jesus para eles. Versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Será que você pode dizer, eu estou morto, meu corpo está morto, eu morri com Cristo naquela cruz, e porque Cristo morreu, ressuscitou, eu estou vivo com Ele? Você crê nisso? Que convicção, amém. Você crê nisso? Se você não crê, precisa tomar esta decisão. Verso 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Cristo morreu? Morreu. Cristo ressuscitou? Ressuscitou. Aquela tumba de Belém está vazia até hoje, nunca ninguém achou o seu corpo.
Jesus Cristo está vivo? Está. Quem aqui, presta atenção, já teve alguma experiência que prova que Cristo está vivo na sua vida e não é na memória, vivo de verdade, que Cristo vive, que Ele tem poder hoje, que Ele salva hoje, já vivenciou isso? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Cristo vive. E esse Cristo que vive, vivificará o seu corpo mortal. Porque Jesus Cristo disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vai viver de novo. Amém. Ele vai viver de novo. Ele vai vivificar o seu corpo mortal. Que maravilha. Eu terei um corpo transformado, porque o Espírito de Deus habita em mim e irá vivificar o meu corpo mortal. Porque Cristo morreu. Mas porque Cristo vive. Presta atenção. Irmãos, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos viver a carne, segundo a carne. Sabe o que acontece com muitos crentes? Eu aceitei o Senhor Jesus pela fé, pela graça. Que maravilha! Aí ele chora. Ele tem um encontro com Cristo maravilhoso. Ontem eu estava na casa do Jean, eu vi um jovem que me impactou muito. Um rapaz jovem, casado, filhinho pequeno, mas jovem. Eu nunca vi alguém falar de Jesus com tanto sorriso, com tanto brilho nos olhos. Com tanto brilho nos olhos, olhando para as pessoas, dando um testemunho de que Jesus Cristo fez na vida dele, com um sorriso que ele não conseguia tirar do rosto. Que bonito! Falei assim, que jovem bonito, eu preciso levar esse jovem na minha igreja para dar esse testemunho aqui. Preciso levar esse jovem para contagiar outros jovens da IPBI. Para vocês verem o que é um jovem falar do amor de Jesus sem tirar o sorriso do rosto. Alguém que conheceu a Jesus na bica comprando droga. Que Jesus maravilhoso. Que Jesus maravilhoso. Então, nós não somos devedores à carne. E ele me contava a empolgação de quando ele recebeu Jesus. Você recebe Jesus, se alegra com Jesus, você é aquele que canta mais alto, você põe a mão para cima, grita aleluia para qualquer coisa, está feliz da vida, está apaixonado pelo Senhor. Eu lembro que alguns que estão aqui se converteram e eu acompanhei o crescimento, ia na reunião da SAF, ajudava a carregar a cadeira, ajudava a carregar a mala, ia na reunião das senhoras, dos adolescentes, dos jovens. Irmão, vamos embora, nós vamos fechar a igreja. Ah, posso dormir aqui? Deixa eu ficar mais um pouco. Aí, de repente, esse irmãozinho que conheceu Jesus começa a receber uma canga nas costas. Olha, agora você tem que fazer algumas coisas. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, fazer isso. E a pessoa parece que vai minguando a sua fé, vai ficando desanimado. Por quê? Quer se aperfeiçoar, quer vencer o pecado, porque as tentações vêm. O primeiro amor, ele precisa ser resgatado constantemente. E nós queremos muitas vezes nos aperfeiçoar pela carne, como se nós devêssemos alguma coisa para essa carne. E nós não devemos nada para ela. Nós devemos a Cristo. Então, o aperfeiçoamento não é pela carne. Versículo 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito, não é por você, hein? Se pelo Espírito de Deus mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Quem te guia? Quem guia você? Quem conduz você? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus faz no crente o glorificar da obra de Cristo, da cruz, o tempo inteiro. Quer ter uma experiência maravilhosa com o Espírito de Deus, com Cristo Jesus, com Deus o Pai? Submeta-se. Saiba que você é filho de Deus. E que por você mesmo você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se pelo Espírito de Deus você se deixar guiar,
você terá vida e vitórias. Sabe, naquele momento em que você vai querer pecar, eu não estou falando de sensualidade. Aqui na cultura brasileira a gente fala de querer pecar, já pensa, só pensa naquilo. Não é isso não que eu estou falando. O que eu estou falando é outra coisa. Quando você está dirigindo, quando você está na escola, quando você está no trabalho, que você está pensando uma coisa ruim, clame o nome de Jesus em voz alta, tenha coragem. E diga, Jesus, não me deixa fazer isso. O meu corpo quer, mas o meu espírito quer te agradar. Ser mais forte, Senhor. Tem coragem de orar assim? Ser honesto com o Senhor, ao ponto de orar assim? Porque os que são de Deus, aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Olha que filiação maravilhosa. Estou terminando. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Quem aqui assistiu um filme, ele é tenebroso, chamado 12 anos de escravidão. Assisti recentemente esse filme. Um jovem talentoso, violinista, ele é sequestrado, um homem negro alforriado, muito inteligente, que tinha uma vida boa, casado, ele é sequestrado e transformado em escravo, simplesmente pela cor da sua pele. E diante do chicote, diante das dificuldades da opressão, somente pela cor da sua pele, ele vivia atemorizado. E o seu grande temor era não ver mais os filhos e não mais ter liberdade. Nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos com medo, mas o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Você não precisa ficar temeroso, mas certeza de que o Senhor é o nosso Pai, fomos adotados em Cristo. É como se Jesus tivesse ido no mercado de escravos, tivesse visto você ali, com um preço pronto para ser vendido, para ser escravo para sempre numa casa, e ele diz, qual é o preço dele? É tanto, e ele paga o preço, e esse preço é pago com seu sangue, e ele vai lá e te coloca em liberdade. Você está livre. Mas eu vou te fazer uma proposta maior. Você não vai sair por este mundo. Mas eu quero fazer uma proposta maravilhosa. Você quer ser meu filho? Você quer ser minha filha? Lá em Apocalipse diz, e eu vos receberei e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Você quer ser meu filho? Você quer ser minha filha? Você quer ser meu? Você vai ter todos os privilégios que eu tenho. Você será meu filho. Adoção. Eu não era filho. A Bíblia diz que por natureza eu era filho da ira. Era filho da desobediência. Filho da condenação. Filho do outro. Porque por mais bonzinho que eu seja, o que eu posso dizer diante do Supremo Juiz? Se eu sou um pecador. Cristo me amou. Jesus Cristo me amou para que eu me tornasse filho de Deus. E Ele me adotou, não sendo filho, para que eu pudesse ir para o seu reino celestial com Ele. Morar com Ele toda a eternidade. Ao ponto de chamá-lo de Abba, Pai. Talvez você assuste quando alguém ora dizendo, meu papai. Quando o filho é pequenininho, ele chama o pai de papai. Vai crescendo, ô pai, muda. Parece que ele ficou adulto, né? É papai, é papai, é papai, é mamãe, vai crescendo. Pai. Mas como é gostoso chamar o pai de papai. Ser chamado de papai, intimidade. Isso não diminui Deus, mas mostra que Ele tem muito carinho por você e você pode ter por Ele, numa relação íntima de pai e filho. Através do Senhor Jesus Cristo.
Estou terminando. Pois o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu nunca tive dúvida quem era meu pai, quem era minha mãe. Porque os anos vão se passando, o cabelo caindo, as pessoas vão falando, você está parecido com seu pai. Dependendo do que eu falo, você faz igual seu pai. Não é assim, Ricardo? Porque nós vamos pegando algumas coisas, pensando algumas coisas. Em relação a Deus, a Bíblia diz que o Espírito dele testifica com o meu que eu sou filho dele. Sabe por que você ora? Porque você é filho. Sabe por que você clama? Porque você é filho. Sabe por que você chora de noite e se arrepende? Porque você é filho. Sabe por que às vezes você esconde quando deve orar? Porque você é filho. Você sabe a quem você pertence. Porque o Espírito de Deus testifica com o seu. E quem é o seu verdadeiro Pai? Através do Senhor Jesus. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Somos testificados pelo Espírito de Deus que somos filhos dele. E há crentes medrosos, com medo. Atendi no gabinete pastoral, um jovem disse, Ion, eu morro de medo de perder minha salvação. Falei, não tenha medo de perder a salvação, mas tenha respeito pelo Pai que te salvou. Procure agradá-lo sempre. Porque Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Você crê? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros do quê? Das promessas dele. Que benção. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, o que ele herdou? Herdou um corpo incorruptível que não morre mais. Você terá um corpo semelhante ao de Cristo que não morre mais. Herdou a glória eterna. Se você é de Cristo, irá herdar a glória eterna. Esteve e está à destra do Pai, à direita de Deus. E Ele promete para você estar à destra do Pai. Ele reinará com cetro de ferro as nações. E você reinará com Ele. Ele herdou o reino celestial, porque tudo foi criado por meio dele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E nós iremos gozar dessa vida eterna, desse privilégio eterno. Em Cristo, co-herdeiros com Cristo, para que também com ele, Cristo, sejamos glorificados. E eu te faço a seguinte pergunta para nós aqui encerrarmos. O que rompe a tua filiação com Deus? O que pode romper a tua filiação com Deus? Convido você a ir para o versículo 35. Eu vou responder essa pergunta, não com as minhas palavras, mas com as palavras do Deus vivo. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo ou espada? Nada. Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar você, meu querido, minha querida que me ouve essa noite, do amor de Deus o Pai, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Obrigado, Pai, porque Tu és Deus, Tu és Senhor, e Tu nos assegura uma filiação eterna, uma vida eterna, um nome eterno, um penhor eterno, Senhor, no céu, através do Seu Santo Espírito que em nós habita.
Nós não merecemos isso de Ti, Senhor. É graça Tua, é amor Teu. E muito obrigado, porque um dia eu pude olhar para Jesus e pude dizer: meu Senhor Jesus, me salva, ser Senhor, Salvador da minha vida. Muito obrigado, Pai, por esse amor tão grande que me guia, que me constrange, que me faz filho de Deus, que me faz testificar a cada dia, sentindo, crendo, através do Seu Santo Espírito, que eu sou o Teu Filho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Se alguém aqui hoje que deseja sair daqui se sentindo verdadeiramente filho de Deus, que o faça hoje, clamando: Jesus, eu quero ser filho de Deus. É a minha oração, Senhor, que nós possamos andar como Teus filhos, honrando o Teu nome como Teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tua mão me guiará. Por onde eu for, a Tua mão me guiará. Vamos colocar em pé, vamos cantar esse cântico. Sejam de